Nosso coração está cheio de alegria. Ontem tivemos um tempo tão gostoso com irmãos, com irmãs, e pudemos compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito lá em Londrina. E eu trago para os irmãos um abraço do nosso pastor Rodolfo Montosa, de todo o conselho da primeira igreja em Londrina, dizendo que estamos com a nossa destra de companhia estendida. É uma alegria sempre quando a gente pode caminhar junto com os irmãos. A missão é de Deus e estamos juntos. E o nosso coração se alegra tanto em ver como Deus está agindo aqui e em rever pessoas preciosas que Deus tem usado e que Deus tem presenteado essa igreja, permitindo que eles estejam com vocês. É mesmo, uma alegria. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a vida de vocês. É mesmo uma alegria estar aqui. E que lindo ver as crianças aqui na frente. Eu brinquei com as meninas ali do Ministério Infantil que daqui a pouco não vão caber crianças aqui. Não vai dar mais para subir, porque teremos, muitas crianças. Porque há um desejo, de integrarmos as gerações, e as crianças fazem parte. Eu, na igreja, sou conhecida como a tia pastora Andréia, porque eu sempre fui a tia Andréia, daí entrou o pastor aí no meio. E é uma alegria ver o que Deus tem feito na vida dessa igreja e vislumbrar o que Deus fará através da vida de vocês e dos pequenininhos. E pegando um gancho em ontem, que nós falamos um pouco sobre tocando corações, o nosso tema para meditação nessa manhã é: qual o propósito de Deus para mim? Qual o propósito que Deus tem para mim? Eu vou convidar os irmãos para abrirmos as Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 30. Lucas, capítulo 4, de 14 a 30. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cure-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. A palavra do Senhor aquece o nosso coração. E sempre que nós olhamos para a história, para a caminhada de Jesus, nós percebemos coisas maravilhosas para a nossa vida.
Nós temos poucas narrativas na Bíblia sobre a infância de Jesus, e a última narrativa, ele com 12 anos, quando Lucas, o evangelista, diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus morou em Nazaré em toda a sua infância. E tudo indica que dos 12 aos 30 anos, quando ele começa a tornar público o seu ministério, ele também estava morando em Nazaré. Às vezes nós falamos cidade de Nazaré, mas o bom é falar o vilarejo de Nazaré. Nazaré era pequenininho, poucas famílias, uma extensão muito curta, no alto do monte. O que nós temos a sensação é que Jesus conhecia todas as pessoas ali que estavam esse dia na sinagoga. Jesus havia convivido com essas pessoas e Jesus já havia iniciado o seu ministério. Pouco depois de ser batizado, aquela cena maravilhosa, João aponta para ele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos a manifestação da Trindade ali no batismo, Jesus, o Espírito Santo simbolizado na pomba que vem, a voz de Deus dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem tenho alegria. Jesus passa o período de tentação no deserto, 40 dias, e começa o seu ministério em Cafarnaum, nas cidades e povoados ali da Galileia, e sinais, maravilhas, prodígios já haviam sido manifestos nesses lugares. E Jesus volta para Nazaré. E no versículo 16 nós lemos que ele entrou na sinagoga, como era do seu costume, e levantou-se para ler. Foi convidado a ler o profeta Isaías, e Jesus desenrola o pergaminho exatamente no trecho que está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus termina de ler e se senta. Todos os olhos estavam fixos nele. Jesus proclama daí que naquela sinagoga, naquele dia, aquelas palavras da profecia do profeta Isaías haviam se cumprido. Vamos abrir um parênteses aqui. Quem não gostaria de ter estado naquele momento, ouvindo Jesus ler as profecias? Imagina o coração ferver enquanto ele lia, com a autoridade com que ele lia, e ele diz, hoje, nesse lugar, nesse momento, essa palavra se cumpriu. Imagine que coisa maravilhosa, que sensação maravilhosa. E Lucas narra que as pessoas inicialmente, elas ficaram maravilhadas com as palavras de Jesus. Mas, tem um mas na sequência. Elas já começam a questionar. Mas esse não é o filho do José? O carpinteiro? E Jesus, conhecendo os corações dessas pessoas, sabendo que elas não iriam aceitar as suas palavras, a manifestação do seu ministério, dos propósitos que o Pai tinha para a vida de Jesus, ele percebe a incredulidade, o ceticismo da multidão e menciona os profetas que foram rejeitados em sua própria terra. E ele conta a história de Elias com a viúva de Sarepta, quando não faltou farinha, não faltou óleo, em tempo de escassez em Israel, mas para aquela viúva, que não era do povo de Israel, houve a provisão juntamente com o profeta. E cita também Naamã, o sírio, no tempo do profeta Eliseu, que foi beneficiado com a cura, quando muitos de Israel também estavam enfermos, mas esse sírio que foi curado. Essas histórias enfurecem os moradores de Nazaré, a ponto deles expulsarem Jesus da sinagoga. E não só expulsam Jesus da sinagoga, mas conduzem Jesus para o alto do monte para tirá-lo precipício abaixo. Essa passagem que nós lemos, ela marca um momento significativo do ministério de Jesus.
que agora é revelado com uma absoluta certeza e mostra a rejeição inicial que ele enfrentou na sua própria cidade, já mostrando toda a oposição que ele teria ao seu ministério, uma oposição que enfrentaria de líderes religiosos, de políticos, demonstra a dureza desafiadora que ele suportaria de toda a estrutura. Mas nada disso impediu Jesus de seguir o propósito dado a ele pelo Pai. Havia uma missão a ser cumprida e Jesus permaneceu firme no propósito que o Pai tinha para a vida dele. E aqui eu só queria abrir um segundo parêntese e dizer que o Pai também tem um propósito para cada um de nós. Salmo 139:16 diz que quando estávamos sendo formados ainda no ventre materno, o nosso Pai sonhava com cada um de nós e escrevia os seus sonhos, os seus propósitos para a vida de cada um de nós. Podemos fechar o parêntese. E o tema então da nossa mensagem é: Deus tem um propósito para mim? Deus tem um propósito para você? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. E o primeiro ponto que nós queremos destacar é a resposta. Todos temos um propósito. Todos temos um propósito. Jesus, ele tinha clareza do seu propósito, do seu ministério. Ele desejava viver tudo aquilo que o Pai tinha sonhado e preparado para ele. E o início do seu ministério é marcado pela visita na sua cidade, onde ele havia sido criado, onde ele havia crescido. O verso 16 destaca que Jesus vai até uma sinagoga como era do seu costume. Ele se levantou para ler as Escrituras. Um destaque, gente, em apenas 2 vezes dentro do Evangelho de Lucas, usa essa frase, como era do seu costume, para dizer que era costume de Jesus ir para a sinagoga. E lá, quando, no capítulo 22, quando fala que ele ia para o Monte das Oliveiras orar, como era do seu costume. Jesus tinha o hábito de orar e ir à sinagoga. Os cultos no sábado na sinagoga, eles envolviam cântico, leitura de orações, leitura das escrituras em hebraico, com tradução para o aramaico. Possivelmente Jesus já leu esse trecho em aramaico e um discurso. E o discurso era feito sentado. Então, lia as escrituras de pé e ele sentava. Por isso que Jesus se sentou. Para explicar, para contar, para aplicar aquilo na vida, né, daquelas pessoas. E era costume do chefe da sinagoga convidar pessoas com capacidade reconhecida para falar. A fama de Jesus abriu a porta para que ele pudesse estar lá naquele dia, né? E o sermão de Jesus em Nazaré, ele pré-anunciou o seu ministério público. Ele revelou para eles como seria o seu ministério. Ele retornou à sinagoga da sua cidade natal para anunciar as boas novas que de salvação de Deus havia chegado. Ele foi para anunciar que o reino de Deus havia chegado. E Jesus lê no culto, então, na sinagoga, o trecho de Isaías 61, versículos 1 e 2. Acrescido de Isaías 58, 6. O Espírito do Senhor está sobre mim. Diz o texto lá no versículo 18 que o Odilon leu. Me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, restauração da vista aos cegos, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, tendo tudo seu ápice para proclamar o ano aceitável do Senhor. Gente, se nós formos lá no texto de Isaías 61, versículos 1 e 2, Jesus omitiu um trecho. Ele omitiu a parte que fala o dia da vingança do nosso Deus. Tão importante
quanto o que ele leu, é também o que ele não leu. Ele não pretendia se apresentar ali como Jesus que um dia voltará como juiz, para derramar a justiça de Deus sobre o que se opõe a ele. Ele se apresenta como Jesus Salvador. Ele anuncia o período da graça e não da ira de Deus. As boas novas são pregadas aos pobres, a liberdade proclamada aos cativos e a cura é anunciada aos cegos. Para você ser salvo, você precisa se reconhecer como pobre, preso e cego. Por que pobre? Pobre, pois a riqueza é encontrada pelo amor do Pai. Só temos riqueza quando somos encontrados por esse amor. Preso pelas correntes do pecado. Cego, sem enxergar a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Cegos espirituais. Quantas coisas nós podemos ver hoje através da presença do Espírito Santo na nossa vida. Os pobres e cegos referidos por Jesus representam o que nós falamos ontem, as ovelhas sem pastor. Em outra ocasião, Jesus fala sobre a compaixão que ele sentiu ao notar as multidões que pareciam perdidas, sem pastoreio. Isso significa que não havia ninguém que pudesse orientá-las, ajudá-las a ter discernimento e enxergar a vida e o reino de acordo com os valores de Jesus. E foi exatamente para essas pessoas que Jesus havia sido enviado. Queridos, Jesus deseja curar a nossa visão. Ele deseja nos libertar de uma vida sem esperança através das boas novas do Evangelho. Ele veio para os perdidos, para os feridos, para os cativos, todos aqueles que se sentem sozinhos e sem pastoreio. Jesus ama essas pessoas, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia delas e deseja usá-las para curar outras vidas que se encontram na mesma situação. Jesus, nesse momento, nessa pregação, Ele revela aos seus conterrâneos, aos seus amigos, às pessoas que Ele cresceu junto, o seu ministério, o seu propósito e a sua missão. Revela a eles em primeira mão que Ele é o Messias tão aguardado pelo povo. Deus também tem um propósito para cada um de nós. Como o Odilon disse lá no Salmo 139:16, o salmista nos diz que os nossos dias foram escritos e determinados pelo Pai, enquanto Ele acompanhava a nossa formação no ventre materno. Vocês imaginam essa cena? Deus olhando a nossa formação e redigindo, escrevendo a nossa história. Deus sonhou com cada um de nós. Sonhou e escreveu a nossa história. Enquanto Ele nos formava com características e especificidade que cada um tem. Somos diferentes uns dos outros. Somos todos únicos. E Deus tem propósitos diferentes para cada um de nós, de acordo com como Ele nos criou, com a nossa personalidade, com o nosso jeito. Ontem nós estávamos falando, o Odilon é mais introspectivo. E eu sou toda expansiva. Ele é mais fechado, né? E eu sou toda, né? Amo abraçar, amo conversar com as pessoas. E ele estava falando sobre a forma de evangelizar, né? Que Deus deu uma estratégia para que Ele falasse do amor de Deus para as pessoas com o jeito dele, né? Eu já sou cara de pau. Se eu sair aqui nessa rua, eu vou abordar 3, 4 ou mais e vou falar do amor de Deus. Cada um tem
o seu jeito, a sua personalidade, mas Deus tem propósitos para cada um de nós do jeitinho que a gente é, com as habilidades que a gente tem. Sabe uma coisa? Deus usa até as nossas imperfeições. Tudo o que temos, Deus pode usar para cumprir os propósitos, e Ele quer nos usar. O que te impede de cumprir os propósitos de Deus hoje? Será que é a sensação de incapacidade? Será que é temor, medo, vergonha? Deus quer te usar do jeitinho que Ele te fez, da forma que Ele criou. Jesus, Ele não se apresenta lá como filho de José, Ele se apresenta como o Messias. Sabe que isso nos ensina? Isso nos fala de conhecer a nossa identidade e o propósito do Pai. Sabe qual é a nossa identidade? Eu e você somos filhos amados do Pai. A partir do momento que você foi tocado pelo Espírito Santo e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passou a ser filho. Você passou a ser filha amada do Pai. Essa é a nossa identidade. E Deus tem propósitos específicos e sonhados para cada um de nós. Há um psicólogo que falou uma frase muito interessante. Ele disse que, chama Mark Twain, ele disse que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê você nasceu. É tão maravilhoso nós vermos Jesus consciente do seu propósito e caminhando firme para cumprir aquilo que o Pai tem para a vida dele. E como é maravilhoso nós sabermos que nós temos um propósito. Paulo diz em Efésios, que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Cada um de nós, feito com características, com peculiaridades, com um propósito. Todos temos um propósito. Mas o segundo ponto que nós queríamos destacar aqui, não se desvie do propósito que Deus tem para a sua vida. Não deixe que as adversidades te tirem do foco, do propósito, de cumprir aquilo que o Pai tem para cada um de nós. Eu imagino que Jesus estava entusiasmado com essa possibilidade de, em Nazaré, na sinagoga, ter a oportunidade de revelar o seu propósito para aquelas pessoas com as quais ele conviveu, cresceu e esteve junto. Quantas histórias ele devia ter naquele lugar. Ele sabia que as pessoas o conheciam. Jesus sempre teve uma vida de integridade e de santidade, e certamente era uma pessoa benquista por todos. Era um cenário perfeito para ele revelar o seu propósito. Será? Será que era um cenário perfeito para isso? Apesar dos presentes ficarem admirados e perplexos com essa autoridade de Jesus, começaram a duvidar e a questionar. Não é esse o filho de José? E essa pergunta demonstrou a desaprovação, a incredulidade. Como que Jesus, uma pessoa humilde, um carpinteiro, filho de carpinteiro, nunca poderia ser aquele libertador prometido nas Escrituras? Alguns devem até ter pensado, quem ele pensa que é? Que arrogância ter dito isso. Ao pensar no Messias, eles esperavam um rei, um libertador político. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. As profecias eles interpretavam como algo aqui para o momento. Esperavam um homem forte, com um exército, uma voz forte, poderoso, que pudesse tirar o povo da opressão de Roma. Mas Jesus, o filho do carpinteiro, aquele que havia crescido com eles, diz: essas palavras se cumpriram hoje,
Havia um tom de desprezo na pergunta: não é esse o carpinteiro, filho de José? Que leva daí Jesus a citar 2 provérbios, porque Jesus conhecia o coração das pessoas. Médico, cura-te a ti mesmo. E nenhum profeta é bem recebido na sua terra. E aí Jesus cita as passagens envolvendo Elias e Eliseu, quando aqueles que não eram do povo, gentios, foram alcançados pela graça, enquanto muitos do povo padeciam. Jesus completa dizendo que o povo de Nazaré esperava é que Jesus fizesse os milagres que ele havia feito em Cafarnaum. Havia um interesse nas bênçãos que emanavam de Jesus, mas não em sua presença, em sua mensagem e no ministério que ele estava cumprindo. Os versos 28 e 29, eles são claros ao declarar que todos se encheram de ira e partiram sobre Jesus para lançá-lo morro abaixo. Estavam dispostos a matar Jesus. E essa atitude, vejam, de seus próprios colegas, amigos, parentes, vizinhos, pessoas próximas e do convívio de Jesus, essa postura não abalou a decisão de Jesus de cumprir o seu propósito. Ele sabia quem ele era. E ele sabia o ministério e o propósito que o Pai tinha para a vida dele. O medo não paralisou Jesus. A atitude das pessoas e o medo daquilo que poderia acontecer com a sua vida, isso não tira Jesus do foco, do propósito, fazer o que precisava fazer. Ele estava pronto para obedecer e para cumprir aquilo que o Pai tinha para a vida dele. Ele não retrocedeu. Ele não deixou o seu propósito. Nós vimos que todos nós temos propósitos específicos, sonhados pelo Pai para as nossas vidas. O nosso Pai, que nos ama, sonhou com cada um de nós. Eu gosto de repetir isso, porque isso mostra o amor do nosso Pai por nós, a importância que Ele dá para a vida de cada um de nós, e que nós não temos características, especificidades, o nosso jeito, não é à toa que fomos formados assim. O nosso Pai sonhou com cada um de nós, e cada um de nós temos propósitos. E o início da revelação desses propósitos do Pai para as nossas vidas, normalmente também se inicia na presença de colegas, amigos, parentes, vizinhos, que podem reagir da mesma forma como os nazarenos fizeram diante de Jesus. Será que algum de nós já passou por uma situação assim? Eu já passei. Pode dar um testemunho. Eu tinha uma colega, uma amiga, vizinha, e a gente se dava muito bem. Detalhe, ela estava na igreja junto com a gente. Um dia ela me chamou para uma conversa e falou assim: amiga, eu gosto muito de você, eu amo a sua vida, eu amo você, mas eu preciso te falar uma coisa, você é uma tapada. Eu, oi? Você é uma tapada, sabe por quê? Você só vive na igreja, você só faz as coisas da igreja, você só vive para Deus, você só faz as coisas de Deus, você não tem tempo para ir para uma festa, para ir para uma balada, para ir viver a sua vida. Você só vive as coisas de Deus. Desculpa, amiga, mas você é uma tapada, você precisa mudar. Você não pode viver a vida assim. Gente, não é fácil ouvir de quem a gente gosta que a gente é tapada, né? Mas naquele momento, eu engrandeci o Senhor e disse: Senhor, muito obrigada, porque eu sou uma tapada, porque eu vivo para o Senhor, e o Senhor é a minha maior alegria. Mas infelizmente essa minha amiga teve o casamento destruído, a família separada,
em situações bem dramáticas. A nossa alegria é viver os propósitos de Deus, mesmo que sejamos tapados. Quem aí quer ser tapado comigo? O problema é quando nós damos ouvidos para essas pessoas. É quando nós sucumbimos às pressões, quando nós queremos agradar socialmente e fazer o que as pessoas esperam que a gente faça e deixamos de cumprir aquilo que o Pai tem para que a gente cumpra. A história de Jesus nos mostra que nós podemos sofrer perseguições e oposição de pessoas próximas, pessoas que podem não acreditar da forma como podemos ser usados por Deus, que o Espírito Santo pode se manifestar em nós e através de nós para grandes coisas serem feitas para o reino, para vidas serem transformadas, alcançadas, para que possamos edificar os nossos próprios irmãos no convívio, pessoas próximas. Jesus nos alertou que haviam perseguido ele e que seria certo também que seríamos perseguidos, mas que não era para desistirmos dos nossos propósitos, que deveríamos guardar a sua palavra, sermos fiéis e obedientes como ele foi. Paulo, ao falar aos nossos irmãos de Corinto, como já foi dito e lido hoje nesse culto, não desanimem, tenham a certeza de que o nosso trabalho no Senhor nunca será em vão. Não se desvie do propósito que o Pai tem para a sua vida. Não permita que as adversidades ou as pessoas se oponham ao que o Pai sonhou para você. Que as atitudes das pessoas possam te tirar do foco, te tirar daquilo que o Pai tem sonhado. Não permita que as palavras das pessoas te impeçam de reconhecer a companhia da pessoa do Espírito Santo com você e o como ele nos capacita e nos encoraja. Eu sempre gosto de lembrar do exemplo de Pedro, que havia negado Jesus, porque sucumbiu à pressão das pessoas, daqueles líderes religiosos, do povo que veio sobre Jesus, tomaram Jesus, e ele nega, não conheço. Mas 50 dias depois da ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo é derramado, Pedro, na companhia do Espírito Santo, na capacitação do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, se levanta perante aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos líderes, e diz: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E bate um pavor sobre eles naquela. E agora o que faremos? Ele diz: arrependam-se. Nosso Deus é um Deus de graça. Mas Pedro teve a ousadia, com o Espírito Santo, de se levantar e cumprir aquilo que o Pai tinha para a vida dele. Temos um propósito. Não podemos nos desviar do propósito nem sucumbir de cumprirmos o nosso propósito. Precisamos cumprir o propósito. E o terceiro ponto é: cumpra o propósito de Deus para a sua vida. O versículo 30, então, do texto lido, destaca que Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Não era chegado o momento de Jesus se entregar e ser preso e crucificado. Ao dizer que era um ungido de Deus, o Messias, hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir, ao declarar que o Espírito Santo estava sobre ele, Jesus estava convidando seus ouvintes a firmarem um compromisso com ele, a segui-lo na proclamação das boas novas, na promoção da justiça. Eles viviam tempos difíceis com o domínio romano. Ele estava chamando esse povo a ser compassivo como ele era. Jesus destacou também que sua missão era para eles: libertar cativos, dar vista aos cegos e para os de fora. Então era para o povo, para os judeus e para os de fora, citando Naamã e a viúva de Sarepta. Jesus nos ensina que o seu ministério era para dentro e para fora. Um novo tempo havia chegado. Jesus inaugura esse novo tempo, mostra como agir e dá, através da sua vida, as boas novas a serem anunciadas.
Isso é um chamado. A fé é exemplificada por essas duas pessoas, Naamã e a viúva. Ou seja, um homem e uma mulher. A mulher, naquele tempo, no tempo de Jesus, ela não tinha valor nenhum. Aliás, elas nem estavam ouvindo Jesus na sinagoga. Elas não podiam estar lá. Ele estava garantindo assim que o chamado é para todos nós. Todos nós estamos habilitados a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. O Espírito estava sobre ele e hoje, através do cumprimento dos propósitos de Jesus, o Espírito Santo está sobre nós. Recebemos o Espírito Santo, temos o Espírito Santo. Meus irmãos, e se temos o Espírito Santo, nós temos tudo o que precisamos para cumprir o chamado, para cumprir o ministério e o propósito. Temos o Espírito. Ele nos ensina e nos ajuda. Então somos chamados, habilitados e capacitados pelo Mestre. O que nos resta? Cumprir, seguir em frente. Há um provérbio chinês que diz assim, que saber e não fazer é o mesmo que não saber. Nós já sabemos. Só nos resta agir, fazer, porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. O que nos impede de cumprir o chamado? O que nos impede de cumprir os propósitos que Deus tem para as nossas vidas? Você sabe o que é sucesso? Vocês já pesquisaram? Já deram um Google sobre o que é sucesso? Para o mundo, sucesso é ter um bom emprego, é ter status, é ter dinheiro. E o que é o sucesso para nós cristãos? Você já falou disso ontem, né? O sucesso para nós é estar no centro da vontade de Deus. O sucesso para o cristão é cumprir os propósitos que Deus tem para nós. É fazer a vontade de Deus, é caminhar no centro da vontade de Deus. Viver os dias que o Pai sonhou para cada um de nós. Viver os propósitos dele para as nossas vidas. Como coparticipantes da sua missão de redenção, anunciando que quem é Jesus, que Jesus Cristo é o Messias, até que ele volte. E para concluir? Como é gostoso nós podemos identificar o que o Pai tem para nós. O nosso tema foi: qual o propósito de Deus para mim? A nossa vida com Deus, ela tem que ser vivida de uma forma simples, de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira. Conforme nós vivemos dessa forma, permitindo a ação do Espírito Santo através de nós, descobrindo que a nossa vida, ela é ministério o tempo todo, 24 horas, quando estamos em casa, quando estamos com amigos, quando estamos trabalhando, em todo o tempo sendo ministério, os propósitos de Deus para a nossa vida, eles começam a fluir naturalmente, porque nós vivemos o que precisa ser vivido, e o Espírito Santo vai nos conduzindo. O que nós gostaríamos hoje é que ficasse claro que todos temos um propósito. O Pai incluiu cada um de nós no corpo vivo de Cristo. E a cada um de nós é dada a manifestação do Espírito, da presença dEle. Nós fomos unidos uns aos outros para caminharmos juntos em comunhão, sabendo que a nossa vida é missão, é comunhão o tempo todo. Quando nós fazemos isso, não deixando que adversidades, que pressões, muitas vezes de pessoas próximas, que não reconhecem
que o Espírito Santo possa nos usar, ou habita em nós, ou está caminhando conosco, ou nos ensina, ou fala através dos nossos lábios. Se nós não pararmos diante das oposições, nós veremos grandes coisas através da vida de cada um de nós. São nos pequenos atos da nossa vida, nos pequenos momentos da nossa vida, feitos debaixo da direção do Espírito Santo, que milagres acontecem, mudanças acontecem, transformações acontecem. O Evangelho é transmitido. Todos temos propósito. Não se permita abater e desviar do propósito. E cumpra o propósito. Não basta nós termos aqui. Nós precisamos fazer chegar até aqui, até o nosso coração, se tornando uma prática, se tornando a nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos toda oposição. Mas eu gosto muito do final do texto, quando eles levam Jesus para a beira do monte, para tirá-lo para baixo. Mas Jesus sabia que o Pai tinha um propósito, que ele cumpriria aquilo que o Pai determinou que ele fizesse, que o Pai o guardaria enquanto ele cumprisse aquele propósito. E Jesus vira e passa pelo meio da multidão. Eu passo por vocês e estou indo cumprir o que o Pai tem para mim. Por que ninguém o agarrou? Por que ninguém o lançou para baixo? Era Jesus e todos os demais em volta dele. Eu amo lembrar que Jesus disse que estaria conosco todos os dias e que enviou o seu Espírito Santo. E quando eu lembro essa história de Pedro que eu relatei para vocês, isso deixa meu coração fervendo, porque o Espírito Santo nos dá coragem para fazermos o que precisa ser feito. Nós gostaríamos de orar com vocês nesse momento. Aqueles que têm dúvidas quanto à forma como Deus quer usar a minha vida, aonde Deus quer me colocar, o que Deus quer fazer, o que não compreendeu com clareza, que a sua vida é ministério o tempo todo, nós queríamos orar com você. Mas nós queríamos orar também com aqueles que têm impedimentos. O que tem impedido você de cumprir os propósitos do Senhor? Será uma enfermidade? Será medo? Será problemas de relacionamento? Quais são os impedimentos que existem na sua vida? Será insegurança? Incapacidade? Sentimento de incapacidade? Todos somos capacitados pelo Senhor, mas esse sentimento de incapacidade, nós queremos orar por você também. Nós vamos convidar todos a se colocarem em pé, e enquanto estivermos louvando aqueles que sentirem no coração o desejo de virem à frente, nós queremos orar com vocês. Pai, nós estamos prostrados diante do Teu trono, como os Teus filhos, sabendo que o Senhor sonhou com a vida de cada um de nós aqui, que o Senhor derramou o Seu amor sobre nós na nossa formação. O Senhor olhou com alegria quando estávamos sendo feitos. O Senhor estendeu sobre cada um aqui a Tua mão abençoadora, e o Senhor foi concedendo dons, talentos, características, especificidades, para que eles glorificassem o Teu nome através da vida deles, através da forma de viver, no lugar onde o Senhor os tem conduzido, o Senhor os iria conduzir. Nós somos gratos por isso, Pai, gratos pelo Teu amor que inundou o coração de cada um aqui. Que o Senhor nessa manhã renove essa percepção do Teu amor sobre as vidas de cada um. Que cada irmão e irmã aqui perceba nessa hora o Teu amor enchendo os corações. Eles percebendo o quanto são amados e acolhidos pelo Senhor, o quanto o Senhor tem sonhado com cada um deles. E pedimos nessa hora, Pai, que a Tua mão abençoadora esteja fortalecendo cada um desses irmãos e irmãs a cumprirem aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que eles possam ter a alegria nesses dias de perceberem que o viver com leveza, o viver Te amando, o viver Te glorificando, o viver testemunhando Jesus com simplicidade no seu dia a dia, pode ser transformador. Que eles possam perceber a ação do Teu Espírito Santo neles e através deles, Pai. Que a Tua bênção, Pai,
alcance a vida de cada um deles, alcance os lares, alcance as famílias, e que o Senhor também nessa hora esteja suprindo todas as necessidades que existam, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, provendo aquilo que eles precisam. E Pai, nós clamamos agora como igreja, que o Senhor traga sobre cada um aqui, sobre esta igreja, a Tua comunhão, de uma forma tão grande, tão forte, tão íntima, Senhor, que eles se sintam verdadeiramente a família da fé, unidos uns aos outros pelo Teu Espírito Santo, e juntos possam frutificar para o Teu reino, possam ser abundantes, Senhor Deus. Abençoa essa igreja, Pai, abençoa os pastores, cuida da vida de cada um dos pastores que o Senhor tem dado para essa igreja como presente, Pai. Que o Senhor fortaleça os Teus servos que estão aqui, Pai, cumprindo o propósito que o Senhor deu para a vida deles. Cuida das famílias deles, cuida da saúde, Pai, e dê estratégias, discernimento, revela os Teus caminhos, Pai Santo, em nome de Jesus. Abençoa o conselho dessa igreja, a vida de cada presbítero, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, os fortaleça. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus, os unindo como um corpo. Que o Senhor coloque uma unidade de pensamento, de propósitos na condução da Tua igreja. Cuida das famílias, cuida das casas, Pai. Cuida dos diáconos, diaconisas, Pai. Que o Senhor os abençoe. Que o olhar deles, a mão estendida, as palavras sejam de Jesus, Pai. Que eles possam, através da presença deles, Pai, mostrar Jesus, testemunhar Jesus. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja cuidando mesmo dessa igreja e que a Tua bênção seja derramada sobre eles. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos mesmo para que os Teus propósitos se cumpram na vida de cada um. E nós oramos agora, pedindo para que o Senhor quebre todo medo, toda insegurança e todos os impedimentos, sejam eles de ordem física, emocional ou espiritual. Traz cura para o Teu povo nessa área, renova, derrama sobre eles um renovo, que nessa semana eles possam ser impactados pela presença do Teu Espírito Santo de uma forma nova, intensa e sobrenatural, Pai. Traz cura, restauração, em nome de Jesus. Amém, amém. Tá bom. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e sempre. Amém.